Olá, amigos e amigas, eu sou Wellington Justo e você está no Espaço do SESMIT. Vocês conhecem a Ordem de Serviço de Segurança do Trabalho? Bem, é muito diferente daquelas ordens de serviço que a maioria das pessoas estão acostumadas, que é a Ordem de Serviço do Trabalho, ou seja, de atividade. Por exemplo, a gente tem um mecânico na empresa e precisamos que este mesmo mecânico troque o pneu de um carro que acaba de chegar. Geralmente, empresas organizadas têm uma ordem de serviço, um documento onde obriga, um documento que registra a obrigação daquele funcionário, daquele mecânico em trocar aquele pneu. Então, a ordem de serviço que iremos falar é diferente dessa. Essa ordem de serviço, ou OS, é um termo de aceite, onde o empregado ou o futuro empregado aceita os termos da empresa quanto ao cumprimento dos padrões de segurança da mesma. Mas, Wellington, como e quando deve ser entregue essa ordem de serviço? A ordem de serviço deve ser entregue ao colaborador no início da contratação, na verdade, antes de contratar este. Por quê? É um termo de aceite, repetindo. Então, ele tem que ler o documento e aceitar tudo que está escrito ali, porque nesse documento há obrigações as quais ele deve aceitar. De nada adianta você contratar o trabalhador e depois, quando for aplicar essa ordem de serviço, o mesmo dizer que não aceita. Aí você terá que refazer todo o processo e dispensar aquela pessoa. Porque se ele não aceita os termos de segurança da empresa, com certeza vocês terão um problema no futuro. Então, ordem de serviço de segurança é aplicada com o trabalhador, é entregue ao trabalhador no ato da contratação. Eu vou demonstrar um passo a passo como fazer a ordem de serviço, detalhe por detalhe, iremos explicar aqui agora. Espero que vocês possam aproveitar. Aqui na tela temos uma ordem de serviço feita de próprio punho, eu que fiz essa ordem de serviço aqui, tem até o logo da nossa empresa, o Espaço do SESMIT. No escopo, antes de continuar, pessoal, eu já ia me esquecendo de um detalhe básico aqui. A fundamentação legal da ordem de serviço vem do capítulo 5 da nossa consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. Olha só, o capítulo 5 aqui no artigo 157 diz o seguinte, no inciso 2º, o empregador deve instruir aos empregados, através de ordem de serviço, quanto às precauções a serem tomadas no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. E é muito familiar esse texto porque encontramos também esse mesmo texto na norma regulamentadora de número 1, a nossa primeira NR. Está aberta aqui também, olha só. Então, aqui no nosso item 1.7, na linha A, diz que o empregador deve elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando a ciência aos empregados por comunicações, cartazes e e-mails eletrônicos. Então, diferencia um pouquinho o texto do que diz a CLT, mas no final o fundamento é o mesmo. Então, a obrigação do empregador, da empresa, em elaborar ordem de serviço de segurança. Então, vamos lá. Voltando à nossa ordem de serviço aqui, de início, para que você elabore a sua e tome esta como base, nós colocamos os dados aqui da empresa, o nome da empresa e os dados principais dos funcionários. Tem algumas pessoas que costumam colocar o nome do trabalhador no fim do documento. Eu recomendo que vocês coloquem os dados aqui, como eu coloquei, o nome, data de admissão, a obra, caso vocês trabalhem em obra. Se for uma empresa só, você não precisa colocar a obra. É bom você colocar a numeração do RG da pessoa, porque geralmente você numa empresa tem mais de um funcionário, quando a empresa é grande, com o mesmo nome. Isso acontece muito, tá? Número de contrato, caso vocês sejam um prestador de serviço. E em seguida, já podemos perceber que poderíamos ter um problema de aceite, ou seja, o trabalhador poderia não aceitar os termos. Por isso que a gente já inicia a NR com as obrigações do mesmo. Então, é obrigação do empregado cumprir todos os procedimentos de segurança divulgados pelo... Então, a gente vem com uma sequência de direitos e deveres para que o trabalhador aceite ou não.
Em seguida, um detalhe importante aqui, atividades a serem realizadas. Lembrando que você não deverá apenas entregar a ordem de serviço, o documento para que o trabalhador assine. Você tem obrigação de treiná-lo para que o trabalhador depois não venha reclamar de que não foi explicado do conteúdo do mesmo. Porque sabemos que muitos trabalhadores são analfabetos ou semi-analfabetos e não entendem muito dos documentos que passam para que os mesmos assinem. Então é de extrema importância que os treinamos no ato da contratação ou depois, o treinamento pode ser feito depois, diferente do termo de aceite. É claro que quando você for passar o documento para ele, você deve explicar o conteúdo e depois, em um treinamento mais aprofundado, você pode treiná-lo e registrar. Claro, de nada adianta você treinar um trabalhador se você não registra. Então, nessa parte teremos as atividades básicas. Eu disse que é polêmica porque muitos trabalhadores veem essas atividades descritas aqui como as únicas. Mas devemos deixar claro para eles que são atividades básicas a serem realizadas e não todas, né? Terão muitas outras atividades que estarão de acordo com a sua profissão, com a profissão daquela pessoa que está sendo contratada e mesmo assim não caracterizar como desvio de função. Então este item deve ser muito bem explicado. Riscos da atividade. Esse risco da atividade me chama a atenção para um outro detalhe. As ordens de serviço devem ser feitas por função ou por profissão. Por quê? Porque essa parte de risco, por exemplo, ela varia muito de função para função. Porque dependendo da função, as pessoas irão estar expostas a riscos diferentes. Então, por isso que essa parte vai variar e deveremos elaborar a ordem de serviço por função. Mas, Wellington, onde eu encontro esses riscos da função? Simples. Se sua empresa é uma empresa organizada, você vai ter o seu PPRA e lá no PPRA vai ter os riscos de cada função e você só precisará fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colar na sua ordem de serviço. Equipamento de segurança, o EPI, aqui também temos o básico de cada profissão. Também, cada profissional, cada função terá o seu EPI básico. Por isso que é importante que seja elaborada ordem de serviço por função. Medidas preventivas, ou seja, o que o trabalhador deve fazer para evitar um acidente, os acidentes. Treinamentos obrigatórios, também cada profissional terá uma carga horária de treinamentos diferenciadas, tipos de treinamento diferenciadas conforme os riscos aos quais eles estarão expostos. Essa parte aqui fala de algumas precauções, ou seja, atitudes a serem tomadas em casos de acidentes. Providências primárias e providências secundárias que os trabalhadores poderão. Vocês podem dar uma lida depois que eu vou deixar essa ordem de serviço anexa. O que a empresa irá fazer e o que o empregado poderá fazer em casos de acidente, vocês podem encontrar e inserir nessa parte aqui. Encaminhar ao hospital mais próximo, né, o acidentado, comunicar imediatamente ao setor de RH, né, para que haja a abertura da CAT, elaborar relatório de investigação de acidente, não será o trabalhador, claro, a não ser que este seja o técnico em segurança. Comunicar ao supervisor da obra, é importantíssimo frisar isso para os trabalhadores, porque tem alguns, aqueles mais receosos, que por medo de perder o emprego, se acidentou, põe panos quentes só depois que vem falar. Aí fica meio difícil para você elaborar a CAT ou dar início à abertura da CAT, né? Em caso de acidentes leves, a gente tem aqui as nossas precauções básicas, proibições super importante para que frisemos no momento do treinamento. Quais são as proibições? Ingerir bebida alcoólica básica para qualquer empresa, deixar de cumprir os procedimentos de segurança, a gente terá uma penalidade caso isso aconteça, desenvolver atividades funcionais que não sejam do escopo de sua função. Isso cai naquela parte de desvio de função, né? A gente tem as atividades básicas, que claro, o trabalhador não vai se prender àquilo, mas executar outras que estiverem de acordo, mas nunca, de forma alguma, fazer atividades que estarão em desacordo com sua profissão. Por exemplo, um auxiliar administrativo jamais poderá pegar uma máquina de solda para soldar qualquer equipamento, porque não tem nada a ver, não cabe na sua profissão este tipo de atividade.
Por fim aqui, a gente tem proibições, depois temos as punições, tudo com embasamento legal. As nossas normas regulamentadoras e também, principalmente, a CLT nos traz alguns artigos que você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colar na sua ordem de serviço sem problema, para que você não fique meio perdido e não fique sem embasamento legal. Então, na ordem de serviço sempre tem que ter um texto de lei, como nós temos aqui. Punições: fica o empregado passível de restituir à empresa o custo elevado em 30% do valor do equipamento danificado, conforme o artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Então, neste artigo da CLT, ele diz que o empregado ficará obrigado a restituir à empresa caso mesmo danifique os bens da empresa, no caso, o equipamento de segurança, por exemplo, EPI ou qualquer outra coisa. Podendo ser advertido verbalmente ou por escrito. Então você coloca uma série de punições, claro, com fundamentação legal, que o empregado estará passível caso caia em um erro desses ou cometa um erro desse. O Ministério do Trabalho, a gente tem aqui um texto de lei: fica a empresa ciente da obrigação de solicitar prorrogação de prazo para atender a notificações já emitidas pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Temos aqui Medicina do Trabalho, mais um texto para complementar a nossa ordem de serviço. Todo empregado deverá submeter-se a exames médicos previstos nas NRs, né? Fica o médico do trabalho, coordenador dos programas de segurança, obrigado a emitir o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, informando a capacitação do trabalhador para as atividades da sua função. Ou seja, o ASO deverá estar escrito que o trabalhador está apto ou inapto à atividade a ser exercida. E, por fim, o nosso aceite final, termo de compromisso da ordem de serviço, onde o empregado, depois de ler, depois de ser treinado, vai dizer se aceita ou não o que foi exposto durante toda a sua conversa na contratação e toda a sua leitura dessa documentação. Ele aceita isto aqui: recebi do espaço do SESMIT ordem de serviço com a obrigação de cumpri-la em sua íntegra. Ele assina aqui e o profissional de segurança aqui e está tudo resolvido. Então, esta é a ordem de serviço. E para finalizar, antes de terminar, eu gostaria de frisar que é importante que você peça para que o funcionário assine todas as páginas. Claro, a gente tem um espaço principal aqui para que ele assine seu nome completo, mas você poderia pedir para que ele dê um rabisco ali, um visto em todas as páginas, porque, por exemplo, essa aqui tem 2 páginas, né? E pode ser que uma página se perca, e se você tem a assinatura daquele funcionário, fica mais fácil encontrar e provar que realmente aquela parte faz parte da outra, é original. Porque eu posso modificar a primeira página, já que não tem assinatura de ninguém, apenas os dados do funcionário. Isso a gente pode fazer no computador. Mas se a pessoa colocou um visto, escreveu o seu próprio nome ali num cantinho da página, fica mais difícil, não é? Então é importante que o trabalhador assine todas as páginas para dar uma autenticidade maior à documentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Iremos falar sobre outras documentações para que vocês estejam sempre bem informados e possam exercer sua profissão como profissional de segurança do trabalho com mais eficiência. Espaço do SESMIT, um canal para você. Cabeleira de chuva, olhos de neve, a Maria, silêncios farrapadas, preta, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angústia fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vivas, nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela, nasces cada sol pôr.